Olá, boa noite. Sejam muito Boa bem-vindos noite. a mais uma série da nossa série de lives Telemedicina na Prática. E aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. Eu sou Asdrubal, sou médico e professor universitário, utilizo a telemedicina desde 2020. E o tema de hoje é como o médico pode utilizar a telemedicina para pacientes acamados. Estamos com uma microfonia aqui. Vamos tendo que resolver. Hoje deu bastante problema aqui da conexão. Pronto. Vamos ver se agora está melhor agora. E vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. E vamos pegar aqui tentar travar aqui o nosso microfone. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é como o médico pode utilizar a telemedicina para pacientes acamados. E hoje vou ter aqui como convidado o Dr. João Gabriel. Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Meu certo, mentor na João? telemedicina. Isso, obrigado. Às vezes a gente tem que passar até uns percalços com a tecnologia, mas é para justamente a gente criar mais jogo de cintura, né? Não se abalar com qualquer coisa que dê errado, né? Então, João Faz parte, Gabriel, isso aí. Por gentileza, eu vou pedir para você se apresentar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. certo? Meu nome é João Gabriel, sou formado já há 11 anos aqui pelo estado do Ceará e trabalho em UTI também nesses 11 anos e minha experiência é com paciente acamado. Tenho pós-graduação em terapia intensiva pela MIB e vivi a pandemia de forma extremamente ativa na linha de frente. E foi nessa época que eu descobri que a teleconsulta online ela estava sendo praticada, né, com maior vigor para diminuir ali a contaminação. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu sabia que existia já em outros países e que a gente estava, de certa forma, atrasado em relação a esse desenvolvimento tecnológico e esse tipo de atendimento. Mas depois que eu terminei toda essa guerra na linha de frente com a pandemia, eu busquei estudar mais sobre a telemedicina e pesquisando encontrei você, Dr. Asdrubal. E Valeu. foi lá que eu aprendi tudo sobre a telemedicina. Eu sou muito autodidata e hoje ela faz parte, ela é um pilar na minha estrutura digital que a gente vai falar mais adiante. Legal. E como é que você, né, se interessou assim pela telemedicina? Você começou a vislumbrar que isso poderia estar na sua prática diária como médico? É um pouco até paradoxal, porque como é que um médico numa UTI pode usar a telemedicina? Hoje em dia está muito mais claro para mim, até médicos diaristas, coordenadores, às vezes passam um round via telemedicina, isso já é uma prática até mais comum à distância, e eu queria trabalhar também com teleconsultas, e eu já estava aprendendo muito sobre marketing digital, infoprodutos, e eu vi que a telemedicina ela podia ser um pilar de suporte dentro desses infoprodutos. E eu via uma demanda altíssima e a carência da informação de muitas famílias que recebiam pacientes acamados de alta da UTI e não tinham a informação de como cuidar deles. E foi ali que eu percebendo essa dor e também vivenciando essa dor, porque na mesma época minha avó terminou se internando no UTI, e eu vi que treinar cuidadores era extremamente necessário. Então eu juntei essa dor que eu passei, a dor que eu via em outros familiares, e usei a telemedicina como um pilar ao liberar acesso a esse infoproduto. É o Guia Acamado Seguro, que a gente nomeou. Ah, certo. Então você
hoje também, né, além da atuação como médico, tem fornecido aí uma informação, um curso, um guia para pessoas que têm, né, pacientes em seus cuidados, né, familiares, por exemplo, ou cuidadores, né? Isso. Eu treino famílias e cuidadores. Treino famílias e cuidadores. Ah, certo. E você como médico também, assim, você também faz ali uma abordagem utilizando a telemedicina de pacientes acamados? Sim, é até bom levar em consideração que o próprio CFM, ele libera para o paciente crônico, que inclui o acamado, uma consulta presencial pelo menos de 6 a 6 meses. Então, existe um gap, uma janela muito importante aí que a gente pode explorar via telemedicina. E é justamente aí que eu dou esse suporte, que dentro do meu programa online, esse guia Acamado Seguro, eu chamo ele de um suporte prêmio. Já tem o suporte tradicional, que é feito por uma enfermeira e um fisioterapeuta especialista na área, e o suporte prêmio fica via telemedicina. Certo? A gente sabe também que muitas pessoas, né, têm condições de saúde que dificultam que elas façam, tenham uma locomoção para poder ir até um Isso, consultório médico presencialmente, né? Quem já passou por uma internação de UTI, ainda está num processo de recuperação, pacientes idosos, né, com doenças degenerativas, pacientes exato. obesos mórbidos também, né? Então, a telemedicina, na minha opinião, né, dá mais acesso às pessoas a ter aos cuidados de saúde, inclusive as consultas médicas regulares e também fazer os seus exames de rotina, né? E Sim, você tem percebido também, não só os pacientes, mas também cuidadores ou familiares, como eles se sentem com um suporte médico ou de outros profissionais à distância? assim, a gente precisa primeiro construir uma boa relação. É por isso que esse guia Acamado Seguro ele está tá me fazendo aproximar-se de muitas famílias e depois que a gente desenvolve a relação, fica muito mais fácil a gente é, levar para uma teleconsulta. Um dos maiores pedidos é em relação a laudos médicos para dar entrada no INSS, aposentadoria. Isso é o que é mais pedido para pacientes acamados. Mas consultas, no geral, a avaliação de exames, renovação de receita, tudo isso a gente faz via teleconsulta. E aproxima muito, por mais que presencialmente exista um gap aí, uma distância grande, o acesso é muito mais rápido, muito mais fácil, e eu atendo gente já de todo o Brasil, daqueles que já estão dentro do meu infoproduto. Ah, certo. Legal. E falando, né, porque muitos médicos, né, têm também, né, a vontade de empreender, né, na medicina ou, né, de empreender, né, no mundo digital. E como é que é a sua experiência aí? Que habilidades você teve que desenvolver também, além de médico e que trabalhou em UTI, sabe, lidar com Isso. pacientes acamados, crônicos. E aí esse outro lado, como é que você se desenvolveu aí também? Assim como você oferece aí uma informação, acesso a uma informação online, um curso online, eu fiz também vários outros da parte de marketing digital. E vi como era o que eles chamam de funil. Eu vi como eles funcionam, como eles usam a estratégia de marketing, ali a captura através de um vídeo de vendas, vai para o checkout, depois vai para uma área de membros específica e como chamar a atenção desse potencial cliente, por mais que o nosso infoproduto, o nosso serviço ele seja essencial, mas você tem que chamar a atenção daquele público-alvo de alguma maneira para que ele possa ali ficar retido, dar atenção àquilo que você está falando e ali ele se tornar consciente da necessidade da sua solução. Então, eu aprendi a desenvolver o marketing digital. Hoje eu posso dizer que não estou só médico, mas tenho habilidades como gestor de tráfego, tenho habilidades como social media, design, editor de vídeo, e assim vai. Até eu
delegar essas funções, eu precisei ser o generalista, que muitas vezes é até discriminado, né, no mundo da medicina. Mas eu precisei desenvolver essas habilidades para entender onde eu desenvolvo melhor e poder, com segurança, delegar depois. Uhum, certo. Eu gosto de trazer também esse paralelo também do mundo, vamos dizer assim, do empreendedorismo, né, para as pessoas que nos acompanham, porque a telemedicina, ela é uma inovação, né, e aí nós, como médicos, a gente, na faculdade de medicina, a gente não tem nenhuma abordagem em relação a empreendedorismo ou mesmo inovação, pensar diferente, né, muito dentro de uma caixinha, né, tudo muito fechado. E às vezes a gente precisa desenvolver habilidades que estão além, né, daquele currículo, né, tradicional, né? Isso reflete também em situações assim do nosso cotidiano que vão nos ajudar também no atendimento dos nossos pacientes, né, a dar um melhor suporte para eles também. E como é que você também tem conciliado essa questão assim de um produtor de conteúdo digital, né? E com a medicina. Você tem exercido a medicina no seu dia a dia? Você ainda Sim, trabalha, vamos dizer assim, classicamente atualmente, falando? essa foi uma das metas para esse ano, 2023. Trabalhar só de forma digital e sair do presencial. Então, hoje eu consegui fazer isso e sou muito grato a Deus por estar vivendo isso que eu planejei. É muito bom, é uma liberdade muito maior. Não quero desvencilhar do contato com o paciente, talvez esse seja a pior parte de se afastar da rotina presencial, mas existe uma rotina de bastidor, um sistema dentro do hospital que às vezes é muito cansativo, termina desgastando mentalmente. E eu que passei por uma pandemia na linha de frente, eu vivi tudo de forma muito mais intensa. Então, quando eu concluí essa etapa da minha vida profissional, eu entendi que eu completei minha missão na forma tradicional de levar a medicina ao meu paciente. E a partir daí foi que eu desenvolvi novas habilidades. Infelizmente, a formação médica ela é muito carente. A faculdade ela treina a gente para ser empregado de alguém, e não dono da sua própria estrutura ou do seu próprio ecossistema. E eu tive que desenvolver essas habilidades. Hoje mesmo eu estava em reunião com a equipe da contabilidade e os próximos passos, as metas para o próximo ano. E tudo isso eram situações que ano passado, ou há 2 anos, eu jamais imaginei que iria viver. Então, são novas habilidades que eu tive que desenvolver. Certo. Eu acho que os últimos anos agora, né, de 2020 para cá, foi aquele momento foi muito ruim, né, vamos dizer assim, para a humanidade. Só que de tudo também, né, existe aprendizados, né? E muita coisa Sim, mudou de lá para cá, né? E até no caso falando da telemedicina, o Brasil sempre estava patinando ali, nunca decidia se podia fazer teleconsulta ou não aqui no Brasil, apesar da telemedicina ter resolução desde 2002, né? São 20 e poucos anos já que tinha uma resolução, mas não abordava a teleconsulta, né? E todo mundo fazia de forma informal, dava orientações, né? Pacientes, por exemplo, acamados que não poderiam ficar se deslocando toda hora a um consultório, o médico dava aquela atenção, né? Via telefone, e depois começou a vir também as redes sociais e o WhatsApp, mas aí a pandemia deu um empurrão, né, para as coisas acontecerem aqui no Brasil, né? E aí a gente teve esse avanço. E nesse tempo aí que você tem contato aí com pacientes, faz aí a telemedicina também, né? A questão do teu infoproduto, como você vê a aceitação tanto dos pacientes e até dos médicos em relação a essas novas ferramentas, né? Não só a telemedicina, mas o uso de ferramentas digitais, aplicativos, também a questão de capacitação através de EAD, né, do digital.
Como é que você tem sentido esse momento agora? Eu acho muito mais fácil vender o acesso à informação. O infoproduto, eu vejo menos resistência do que a própria telemedicina. A telemedicina, eu consigo vender esse serviço depois de desenvolver uma relação com o doente, ali dentro do meu ambiente, dentro do meu ecossistema, dentro do programa online, que é o Guia Acamado Seguro. Mas eu já fiz testes de tráfego pago, né, para mensagem, tentando converter ali o paciente que não me conhece para uma consulta de telemedicina, e não é tão simples. Então, você tem que desenvolver esse relacionamento. A princípio, é muito mais fácil para o médico que já tem esse relacionamento de longo prazo sugerir a teleconsulta e converter o paciente para esse novo modelo, do que um paciente que nunca teve o contato com a telemedicina. Hoje mesmo eu fiz questão de perguntar, lá nessa reunião com a equipe de contabilidade, quem deles já tinha passado por uma consulta online. E 50% já tinha passado e 50% não. Então, acho que ainda tem muito campo a se trabalhar em relação à telemedicina. É muito novo, e por ser novo, também as oportunidades são maiores. Aí aquela questão, né? É o oceano azul, né? Acho que você já deve ter visto também essa expressão, né? Quando a gente tem uma situação nova, assim, né? Como a telemedicina ou outras questões também relacionadas ao digital, a gente, na verdade, tem um mar azul para navegar. Porque depois, quando todo mundo estiver fazendo, né? Aí já não é aquele mar azul, já está congestionado, né? E a telemedicina, ela tem um fator interessante, até como você falou, né? Por exemplo, eu não tive dificuldade de implementar a telemedicina no meu dia a dia, porque eu já tinha consultório há 10 anos aqui na minha cidade, né? E eu já tinha uma rotina, né, de divulgação. Mas eu entendo que quem está começando do zero precisa construir isso, né? Precisa construir a sua presença digital, precisa construir a informação, criar a cultura, né, sobre esse serviço, né? Então, explicar como funciona, gravar vídeos ou fazer textos, né? Porque também, hoje em dia, se você não está nas redes sociais, de alguma maneira, ninguém vai te achar, né? Então, exatamente. Bom, tu é mais novo que eu, né? Talvez você não conheceu as páginas amarelas, né? Aqueles livros, assim, de telefone, né? Eu sei que existe, mas nunca usei. Deve ter visto na casa da mãe ou da avó, assim, uma jogada lá, talvez segurando alguma porta, né? Mas realmente, né? Hoje mudou, as pessoas não procuram mais um médico ou serviços de saúde numa lista telefônica ou no livrinho do convênio, né? Elas querem saber quem é o médico que vai atendê-las ou que está gerando a informação, como é que ele fala, como é que ele pensa, como é que ele tem as coisas dele lá, né, nas redes sociais, para criar essa conexão, né? E nesse ponto de criar conexão, que é o ponto essencial para você oferecer o teu serviço, como você falou, né? Seja o seu infoproduto, né, que você comentou, né, no caso você tem um infoproduto, seja os serviços, né, de atendimento por telemedicina ou presencial, né? As pessoas, às vezes, querem dicotomizar, né, a telemedicina do presencial, mas eu acho que eu gosto muito do modelo híbrido, né? Eu faço isso no meu dia a dia, né? Atendo no consultório, atendo online, então tenho pacientes de telemedicina frequentes, né? Até de outros lugares e que confiam em mim aquele acompanhamento da saúde deles à distância, né? E no caso também, João Gabriel, que você estava comentando aí, né, de equipe, gestão, né? Isso também é super importante no nosso dia a dia também de consultório, né? Você trabalha com uma equipe, né? Você teve dificuldade de delegar função? Porque geralmente a gente quer pegar tudo para a gente, né? Você falou que aprendeu várias coisas, e para delegar depois foi difícil? É sempre difícil delegar, porque você tem aquela mentalidade de que ele não vai conseguir fazer melhor do que eu faço. Só que eu aprendi que é melhor você treinar 1000 vezes alguém do que você perder tempo 1 milhão de vezes repetindo aquilo que já você poderia ter passado. É melhor você se concentrar naquilo que você faz de melhor,
e delegar principalmente aquilo que você não é tão bom, mas você entende razoavelmente. Legal, isso daí é importante. Eu sou uma pessoa que tenho bastante dificuldade de delegar, tive que aprender. Depois de 2020 para cá, eu mudei, aprendi a delegar. Isso aí. Isso aí, João. Deixa eu só ajustar aqui uma coisinha aqui. Tá. Então, bom, a gente falou aqui de várias coisas, né? A questão também, né, da importância, né, de ter acesso aí para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, ter o suporte de atendimento, ter esse suporte também que você oferece num infoproduto onde tem acompanhamento, orientações, né? E isso faz muita diferença, né? O paciente que está acamado, só o fato, por exemplo, de uma orientação, né? De fazer a movimentação dele no leito, né? Já vai fazer uma diferença muito grande para evitar, por exemplo, a formação de escaras, né? Que mais vocês costumam orientar de forma geral, assim, né, para essas famílias ou cuidadores que eles podem aplicar no dia a dia deles através do infoproduto? Por mais que pareça simples, assim, para a comunidade médica, para quem não tem a informação, é algo bem complexo. Desde como dar banho no acamado, tem um módulo só sobre isso, como tirar o acamado de um canto para outro, isso também é orientado. Lá a gente ensina também a usar um aplicativo nosso, que ele é um facilitador de tarefas para o cuidador. Ajuda a orientar todas as tarefas, alarmes, medicações, não esquecem mais, porque os alarmes ali, eles ajudam nesse caso de um acamado, só para você ter uma noção, medicamentos de 10 a 15 medicamentos, isso é quase que uma rotina. Então, muitas das vezes é difícil eles lembrarem, os familiares lembrarem, confundem com tantas receitas, e aí a gente desenvolveu esse aplicativo para não esquecer, porque minha avó também passou por isso, ela esqueceu de tomar um dos broncodilatadores, ninguém percebeu, e terminou indo para a UTI com uma crise de broncoespasmo, quase foi entubada por isso. Então, a gente desenvolveu um aplicativo para ajudar os cuidadores como um facilitador, e lá eu consigo também acompanhar toda a rotina do acamado, desde aquilo que ele alimenta, desde as suas necessidades fisiológicas, e me ajuda a orientar na conduta, numa futura teleconsulta. Então, eu fico como espectador daquele doente no aplicativo, e isso me ajuda a tomar decisões via telemedicina. Legal. Isso daí que eu chamo da verdadeira questão do ser o médico digital, né? Que muita gente acha que o médico digital é fazer só atendimento, telemedicina, mas ser um médico digital é utilizar das ferramentas tecnológicas para melhor atender o seu paciente, seja presencial ou de forma remota, né? E o uso dos aplicativos tem sido extremamente úteis, né? E a questão do monitoramento desses pacientes também através de aplicativos e ferramentas, né, como o estetoscópio eletrônico, mesmo o aparelho de pressão que eles possam ter em casa, vai ser cada vez mais uma realidade, né? Você chegou a ter contato com algum equipamento desses, por exemplo, de ausculta à distância? Ausculta à distância ainda não, mas eu vi um que me chamou a atenção outro dia, que avalia como se fosse um oxímetro, e avalia a qualidade do sono do doente. E já traz até alguns diagnósticos. Eu achei impressionante, porque é bem portátil e facilita o médico à distância tomar decisões e guiar o seu doente a resolver suas patologias, né? Então tá, certo. Pessoal, a live hoje eu acho que ficou com uns delayzinhos, mas ficou bom. Eu acho que a gente conseguiu superar aqui os problemas iniciais de conexão e microfonia e ficou muito bem. E falando em equipamentos, né, a gente tem também hoje os smartwatches, né, alguns até já certificados pela Anvisa, que podem até enviar informações para o médico à distância. Sim. E isso daí para um paciente que está numa condição de crônico, né, ajuda muito mesmo. Muito legal, cara, esse aplicativo aí que você desenvolveu, essas informações que você tem
passado para as pessoas, né? Sejam os cuidadores, os familiares e até mesmo os médicos também, porque não tem uma disciplina na faculdade de medicina exatamente, né, sobre como conduzir, né, o paciente acamado um semestre inteiro, né? A gente vai aprendendo em várias etapas, né? E quem faz UTI acaba vendo um pouco mais, né? Tem uma experiência maior aí. E como você enxerga isso também na questão da capacitação dos médicos em relação ao paciente acamado ou crônico? A capacitação dos médicos, eu ia dar um detalhe, já que você tocou em capacitação. Hoje em dia ainda não existe nem cadeira na faculdade de medicina sobre telemedicina, né? Eu tive contato com uma das diretoras minhas, que a gente trabalha junto, e ela disse que ainda não tem essa cadeira na faculdade. Eu digo, doutora, é extremamente necessária a partir de hoje. Exato. E ela chamou a atenção dela, mas ainda não tem essa cadeira de telemedicina na formação médica. Verdade. E aí onde você pode tá ajudando, né? É aí que você está ajudando com o seu canal no YouTube, com o seu curso online, está complementando aquilo que a faculdade é carente. Uhum. Isso aí. E na questão também dos crônicos acamados, né? Eu creio que esse tipo de infoproduto que você tem, os aplicativos que você está desenvolvendo também vão ajudar bastante, até os médicos também, a poder melhor acompanhar seus pacientes, né? Legal. Sim. Então, João Gabriel, bom, tu falou aqui um pouquinho, né, que você também estava com seus, né, vamos dizer assim, a sua equipe, né, aí falando aí do ano 2023, e tem planos aí para 2024 também, como é que estão as suas ideias aí? Você é uma pessoa que vi aqui na nossa conversa que é bem para frente, né, desenvolvendo aplicativos, né, como é que está aí para o próximo ano? Eu posso até já compartilhar aqui, caso alguém já tenha acamado em casa, o nome do aplicativo se chama Cuidador. Cuidador? Uhum. Isso, Cuidador. Pode procurar aí na loja, tanto iOS quanto Android, vai achar. Legal. E lá dentro, quem entra só no aplicativo, aí tem um acesso a esse infoproduto Guia Acamado Seguro, que treina e outro facilita as tarefas. Então, eles se complementam. E eu achei o desenvolvedor desse aplicativo também pesquisando na internet, e ele também, além de ser desenvolvedor, ele é pai, o pai dele tem Alzheimer e é acamado. E hoje ele faz parte do meu ecossistema como cuidador, o pai dele como paciente, e a gente como parceiro nessa empresa. Então, a doença terminou nos unindo como sócio, digamos assim. E que, né, é um sofrimento dentro da família também, né, que você passou, né, na sua família, ele também, mas que dali vocês conseguiram desenvolver uma solução para ajudar muitas pessoas, né? É isso aí. E o que a gente precisa fazer é resolver problemas, né? É a nossa missão, né? Como médico e também como empresários, empreendedores, né? Resolvendo problemas é o que faz a gente se mover aí, né? Muito legal, então, João Gabriel. Obrigado aí por ter participado aí da nossa live, né? Agradeço aí você pela sua participação. E quem quiser te conhecer mais, trocar uma ideia também contigo, conhecer mais, assim, teus projetos e até utilizar também, né, depois um dos seus infoprodutos ou aplicativo, né, para melhor ajudar os seus pacientes, como é que eles podem te encontrar nas redes? E realmente não é só um infoproduto. Tem um que é o Pilar, né, que é o Guia Acamado Seguro, e ensina a cuidar do acamado, seja ele paciente que use sonda nasointeral, sonda vesical, paciente traqueostomizado, qualquer situação a gente conseguiu ali tirar um padrão e em 21 módulos desenvolver várias aulas de suporte ali para o cuidador. Então, ele é o principal, mas tem outros complementares, como, por exemplo, o Guia Acamado Aposentado com adicional de 25%. Muitas famílias não sabem que o paciente que precisa de cuidador, ele pode ser aposentado com um adicional de 25%. Então, a gente ensina eles a também conseguir esse adicional na sua aposentadoria.
muitos não sabem que alguns medicamentos e fraldas podem ser fornecidos pelo SUS. A gente ensina também com esse outro produto complementar. E outros alunos, eles ainda pedem, por mais que nós sejamos já um home care online ou home care digital, eles ainda podem ter o benefício do home care tradicional. E muitos não conseguem solicitar por burocracia do plano, por filas grandes do SUS, e a gente ensina ali o caminho mais fácil para eles também conseguirem o home care presencial. Então, tem esses infoprodutos complementares, além do suporte da telemedicina. Então, legal. É bem completo. O site da gente é o guiacamadoSeguro.online, mas você pode me encontrar também no Instagram, Dr. João Gabriel Alves. Legal, João Gabriel. E uma coisa que você falou, né, é importante, as pessoas, né, em várias coisas na área da saúde, as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos. E uma coisa que eu dou aula, né, para os meus alunos sobre saúde pública, atenção primária à saúde, né, medicina de família, e às vezes eu abordo questões muito relacionadas a essa questão de legislação, burocracias, né, e às vezes os alunos querem saber só de doença, mas eu falo para eles, gente, saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, nós, como médicos, também temos que saber e promover as questões relacionadas aos direitos das pessoas em relação à saúde. Entre elas, né, se você tem esse conhecimento, né, como uma pessoa que é aposentada, está crônica e acamada, qual, né, delas atende os critérios para ter aquele adicional da sua aposentadoria, isso é uma informação importante, porque 25% vai ajudar a manutenção dos cuidados de saúde dessa pessoa, que vai fazer muita diferença no final das contas. Então, nós, como médicos, a gente tem que ter essa visão também do lado social, é muito importante mesmo, né? Então, João, legal. Então, repete o teu Instagram de novo aqui para o pessoal. Dr. João Gabriel Alves. Obrigado, Dr. João Gabriel. Agora eu vou fazer aquele meu encerramento clássico aqui, né? Para quem está nos assistindo, convido, né, que continue acompanhando aqui o canal Telemedicina na Prática, né? Aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina, e toda semana eu faço lives no Instagram e aqui no YouTube, e você pode enviar suas perguntas lá no direct, que a gente faz uma seleção e traz aqui nos temas que a gente tem abordado, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber mais sobre isso, e até breve. Muito obrigado. Valeu, João Gabriel. Até breve, pessoal. Valeu.